Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Desvendando Sorvete. Aqui quem fala é a Pamela. Se você ainda não conhece o Desvendando Sorvete, nós somos um canal criado para ajudar sorveteiros, pessoas que revendem produtos para sorvete ou mesmo pessoas que estão interessadas em entrar no ramo do sorvete a entender mais sobre o produto, que eles estão fabricando ou querem vender produtos para quem está fabricando, Entender um pouquinho mais sobre o processo, entender como melhorar e como produzir um sorvete sem defeitos, certo? Então o vídeo de hoje é um formato um pouco diferente, eu estou aqui sentada, eu vou mostrar a tela do meu computador para vocês, porque hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de balanceamento de caudas e mais especificamente, todo mundo que começa a fazer balanceamento de caudas tem uma certa dificuldade em entender como que coloca, como que extrai os dados das tabelas nutricionais e esses dados são colocados então na tabela de balanceamento de caudas. Então o vídeo de hoje vai ser mais focado nisso, vou dar alguns exemplos para vocês e como que a gente consegue extrair os dados importantes para o balanceamento através das tabelas nutricionais e fichas de ingredientes, tá? E aqui, pessoal, ficha de ingrediente é sempre muito importante vocês tentarem conseguir com os fabricantes, tá? Então, eu sei que nem todo mundo compra numa quantidade suficiente para tratar diretamente com o revendedor, Às vezes compra direto em uma loja que vende produtos para sorvete, confeitaria, e aí nem sempre tem esse acesso. Mas sempre que possível, se você conseguir ficha técnica, ajuda um pouco mais, nesse trabalho de extrair os dados, deixa um pouco mais fácil e a gente vai ver por que mais pra frente, tá? Ou mesmo, se você puder tentar entrar em contato com a fábrica, mandar um e-mail mesmo, pedindo ficha técnica, provavelmente eles vão te enviar sem problemas, tá? Então, isso facilita um pouquinho mais esse trabalho de extrair os dados. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? E aí a gente vai começar a conversar e tentar entender como extrair de alguns exemplos aqui que eu vou dar para vocês, beleza? Então, basicamente, o nosso primeiro exemplo, o que a gente tem que começar a pensar sempre, o que a gente quer extrair. Então, aqui eu coloquei uma tabela do Excel, você pode fazer o mesmo. Você coloca matéria-prima, você vai colocar na primeira coluna gordura, açúcar, sólido não gorduroso do leite e sólidos totais, tá? Tudo isso aqui a gente vai extrair em percentual, tá? Porcentagem mesmo. Então, uma coisa muito importante é que, eu não sei se vocês já viram o vídeo anterior que eu gravei aqui sobre as mudanças na legislação de rotulagem. Então, com a mudança na legislação de rotulagem, que não é para agora, tá, pessoal? É para que 2 anos para frente ainda tem para se adequar, a gente vai ter esse trabalho vai ser um pouquinho mais facilitado. Por quê? Porque além da porção que toda tabela nutricional traz, então traz valores na tabela em cima de uma determinada porção, também vai ser necessário ser informado, essa quantidade de cada parâmetro, em cima de 100 gramas, ou seja, é direto percentual pra gente, facilita bastante. Hoje a gente ainda tem que fazer umas continhas para tentar entender melhor como como extrair esses dados, qual realmente é o percentual em cima da porção utilizada, tá? Então, isso a gente tem que ficar muito claro. Quando você pega uma tabela nutricional, a primeira coisa é olhe para qual porção de quantas gramas são referentes, todos os parâmetros abaixo ali de carboidratos, de proteínas, de gorduras totais, Porque isso faz toda a diferença, Então, se você tem uma tabela que é para 100 gramas, beleza, você extrai o dado direto, senão você vai precisar sim verificar e fazer uma continha, que é super simples, a gente vai ver, mas você vai precisar fazer uma continha para conseguir extrair o percentual, beleza? Então, assim, inicialmente vamos pensar em açúcares, que a gente adiciona. Então, a sacarose, açúcar comum, cristal refinado, tá? Açúcar invertido, dextrose, maltodextrina, qual mais? Xarope de glucose de milho. Todos esses açúcares, tá? É muito simples pra gente entender o que colocar na tabela, tá? Se eu tenho o açúcar comum, por exemplo, você vai ver uma tabela nutricional do açúcar comum, Ali vai estar 100%. Então, tudo aquilo é açúcar, ou 99,99, enfim. Você pode usar 100%. Então, direto em carboidratos, só terá açúcar mesmo,
tá? E isso é importante a gente ver a diferença. Nem todo carboidrato é um açúcar. Todo açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um açúcar. Nem todo carboidrato é interessante a gente colocar aqui na nossa tabela, na parte de açúcares, tá? Então, isso é bem interessante também ficar claro. Eu peguei aqui um exemplo de um açúcar invertido que eu vou mostrar para vocês, tá? É o nosso primeiro aqui, ó. Se a gente olhar essa tabela nutricional, a gente vai ver que é para 30 gramas, tá? E o que eu vou ter aqui? Eu vou ter valor energético, carboidratos e o resto tudo tá zerado. Então, o que me interessa nesse ponto, né, vai ser o carboidrato em si, e por se tratar única e exclusivamente de um açúcar, que é o açúcar invertido, eu tenho certeza que esse carboidrato é só açúcar. Pamela, o que mais poderia ser esse carboidrato? Poderia ser fibra, por exemplo. Então, dependendo da matéria-prima, pode ser fibra. Poderia ser, no caso de um produto lácteo, também lactose, que a gente sabe que nossa tabela de percentual de açúcar não nos interessa a lactose. Ela vai nos interessar, sim, como sólido não gorduroso do leite. Mas como açúcar que vai dar dulçor, ela não vai nos interessar. Certo? Então, isso é bem importante entender. Aqui nesse caso é direto, tá? Então, como que eu tiro daqui e levo ali pro meu Excel, tá? Então, a gente já sabe que todo o resto, né? Gordura não tem, né? Proteína não é nada vindo do leite, então, mesmo que fosse, a gente não ia colocar no sólido não gorduroso do leite, porque é só referente a leite. Então, aqui a gente vai ter carboidratos que vão ser açúcares e sólido total. Consequentemente, todo o percentual que a gente tem ali de açúcar é sólido total. O que é o restante, Pamela? O restante é água. Por mais que eu tenha um produto, por exemplo, o açúcar invertido, né, um produto líquido, em que a gente sabe que tem água ali, né? Mas, por exemplo, um produto em pó, como o próprio leite, como o açúcar mesmo comum, como muitos açúcares, como glucose, dextrose, eles têm um percentual de umidade. E esse percentual de umidade, ele é água, obviamente, e não entra como sólido total. Então, isso também é importante ficar claro. Nesse caso, como que eu vou colocar lá, tá? Então, basicamente, eu posso fazer uma continha do lado, né? Então, o nosso primeiro aqui será açúcar invertido. Que a gente sabe que não tem gordura, não tem sólido não gorduroso do leite. E o açúcar? Você pode fazer na calculadora, né? Mas enfim, a gente viu que é 20 gramas, então vai ser 20 gramas de carboidrato, que é única e exclusivamente açúcar, dividido por 30, que é a porção, né? Então, eu vou ter que é 66,67, tá? Eu posso daí multiplicar esse valor aqui por 100, tá? Que daí eu vou ter o percentual direto, né? Então, vezes 100, eu sei que 66,67 é açúcar. E o sólido total? Exatamente essa quantidade, tá? Tudo o resto a gente viu que tá zerado. Então, eu já tenho por açúcar invertido. Basicamente, todos os outros açúcares vão seguir esse mesmo princípio, tá? Se fosse o açúcar comum, né, sacarose, não teria gordura. O açúcar é quase 100%, você pode colocar 100. Não tem sólido não gorduroso do leite, porque não é lácteo. E sólidos totais vai ser igual sempre a quantidade de açúcar, beleza? Então aqui, bem simples, né, pessoal? Nosso primeiro, açúcares em si, é super simples a gente conseguir extrair da tabela nutricional. Então agora a gente vai pro nosso segundo ingrediente, tá? Que a gente tem aqui, que é o leite em pó integral, tá? Então, leite em pó integral, aí a gente tem que fazer um pouquinho mais de conta, mas não é nada muito difícil. Então vamos lá. Leite, né? O que a gente tem lá que vai compor o leite? Nós vamos ter gordura, né? Se ele não for um leite em pó desnatado, a gente vai ter gordura, a gente vai ter proteínas do leite, carboidrato do leite, que é a lactose, e sais minerais. Basicamente é isso que a gente vai ter ali numa visão mais macro, que é que a gente chama, né? A gente não tá desmembrando em vitaminas, porque a gente sabe que tem também. Mas uma visão mais macro, que é maior, né? Vendo assim, não tão aprofundadamente, é mais ou menos isso que a gente tem. Então, carboidrato aqui é o que? Lactose. Entra no nosso percentual de açúcar? Não entra. A gente não vai colocar lactose no nosso percentual de açúcares, certo? Então, o que a gente vai colocar ali? Nós vamos colocar gordura?
Sim. Qual gordura a gente vai pegar? Gordura total, tá, pessoal? Aqui é gordura total sempre. Depois essa gordura total, ela é desmembrada em gordura saturada, gordura trans, às vezes colesterol também. O que a gente vai pegar é gordura total. Então, observe, a gente tem 6,5, 6,5 em cima de 26, que é a nossa porção. Então, vamos lá fazer uma continha, né? Então, é 6,5 dividido por 26. Ou seja, se eu multiplicar aqui por 100, eu vou ter o quê? 25% do leite em pó integral é gordura. Então, vamos lá. Pó integral. 25% é gordura. Açúcar tem? Não, porque é lactose, que não vai entrar como açúcar aqui, vai entrar no sólido não gorduroso do leite. Sólido não gorduroso do leite vai ser o que nesse caso, né? Proteínas, carboidratos, que é a lactose, e sais minerais. Normalmente, os sais minerais a gente não coloca porque tem um percentual muito baixo. Então, a gente pode somar direto proteína mais carboidrato e dividir pela porção, tá? Então, vamos lá olhar de novo a nossa tabela. Quanto que a gente tem de proteína? Tem 6,5 de proteína e tem 10 de carboidrato. Ou seja, a gente vai ter 16,5 dividido por 26. Então, vamos lá. 16,5 dividido por 26. 0,5, desculpa. 16,5 dividido por 26. Então, vai nos dar que tem 63,4,5, a gente pode arredondar, de sólido não gorduroso do leite. Isso varia, tá, pessoal? Varia bastante. Tem alguns que tem 72, tem alguns que tem 70, 65. Vai variar muito de qual leite que a gente tá usando. Mas, em média, quando a gente não tem a tabela, né? Quanto que eu usaria, né? Eu colocaria 26 de gordura, 72 de sólido não gorduroso do leite. Basicamente, é o que a gente usa como padrão pro leite, tá? Em pó integral. E aí, sólido total vai ser sempre a soma de todos os sólidos que a gente tem ali. Então, nesse caso, né, a gente normalmente soma gordura, açúcar, sólido não gorduroso do leite, se for um produto lácteo. Se for um outro produto, a gente vai somar gordura, açúcar e proteínas, tá? E fibras também, se elas vierem separadas lá, a gente também soma. Então, basicamente aqui, nós vamos somar gordura com sólido não gorduroso do leite, né? O que que vai nos dar? 88,5. É isso, né? 88,5% de sólidos totais para esse leite. Vai variar, tá? Como eu falei para vocês. Dependendo do caso, é mais, né? A gente tem um percentual de sólido não gorduroso maior do que tá descrito aqui, beleza? Então, agora vamos pro nosso próximo item, que vai ser o quê? O leite em pó desnatado. Então, aqui a gente vai ver que tem um pouquinho de diferença, né? O leite em pó desnatado, ele vem sem gordura, né? Observem que a gordura total aqui está zerada. Então, vamos lá colocar na nossa tabela o leite em pó desnatado. Lembrem-se que ele é sempre uma fonte de sólido não gorduroso do leite, né? Vai ser a fonte de proteína, vai ser a fonte de carboidratos vindos da lactose, né? Que a gente tem pro sorvete. Então, quando a gente quer elevar única e exclusivamente sólido não gorduroso do leite, né? A gente entra com leite em pó desnatado. Então, gordura, 0. Açúcar, 0, né? E agora, vamos ver quanto que a gente vai ter de sólido não gorduroso do leite. Então, aqui a gente tem 6,5 de proteínas, 9,3 de carboidratos. Ou seja, a gente vai ter 15,8, né, de carboidratos mais proteínas, né? Então, aqui, somando os dois, nós vamos ter 15,8 dividido por... Ó, observem que a porção é diferente. Por 18. Sempre observem a porção, tá? Não vão se confundir. É diferente, a gente tem que se atentar a isso. Então, 15,8 dividido por 18. Então, vou botar aqui 15,8 dividido por 18 vai me dar 87,7. Eu vou arredondar para 87,8 é o percentual de sólido não gorduroso do leite, tá? Se eu não tivesse tabela, normalmente o que eu uso? 92. Tá? Normalmente é isso que a gente usa, 92% mais ou menos de sólido não gorduroso do leite, tá? Mas se a gente tem, a gente soma direto. E o que vai ser sólido total? Basicamente, no caso, o leite em pó desnatado, direto o sólido não gorduroso do leite é que vai contribuir como sólido total. Então, 87,8 é o sólido total, nesse caso, do leite em pó desnatado, tá? Como eu só tenho a tabela em si,
A gente sabe que se a gente for somar tudo que tem de proteína, de vitamina, tudo que tem, de vitamina, de sais minerais no leite, vai aumentar esse percentual, tá? De sólido não gorduroso do leite, consequentemente sólido total. Como a gente só tem em mãos a tabela nutricional, a gente faz esse tipo de aproximação. Por isso que eu falei pra vocês, se eu não tivesse a tabela, eu usaria 72% de sólido não gorduroso do leite, tá? 92%. Se eu não tivesse a tabela, né, de leite pó integral, eu colocaria 26 e 72 de sólido não gorduroso do leite. Então, tudo depende, né? O leite em pó desnatado, ele pode ser até 97% de sólido não gorduroso do leite. Então, depende do que a gente tem em mãos, mas agora eu tô mostrando pra vocês aqui em tabela nutricional. Em cima de tabela nutricional, seriam esses os parâmetros que vocês conseguiriam chegar sozinhos, tá? Sem nenhuma informação extra, beleza? Então, vamos continuar. O nosso próximo é o composto lácteo. O composto lácteo, ele é sempre uma caixinha de surpresas, tá? Porque varia muito. A gente sabe que, por lei, 51% pelo menos tem que ser vindo de leite, né? De origem láctea no composto lácteo. O restante pode ser diversas coisas que são permitidas. Então, você pode entrar com sacarose, você pode entrar com maltodextrina, né? Você pode entrar com gordura vegetal de palma, gordura vegetal hidrogenada. E normalmente vai ser, sim, utilizado emulsificantes, monodiglicerídeo de ácido graxo. Pode entrar com aromatizante. Então, é uma caixinha de surpresas. Nem sempre, ou mais especificamente, é um dos mais difíceis de entender exatamente o que se tem ali. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês que a nossa situação ela é facilitada, tá? Tendo essa ficha técnica, mas nem sempre a gente tem essa informação. Então, às vezes a gente tem que fazer uma aproximação e eu vou mostrar para vocês o que poderia ser essa aproximação, tá? Observem que esse composto, né, ele tem soro de leite, leite integral, gordura vegetal de palma, maltodextrina. Ou seja, a gente tem aqui um carboidrato que entra na nossa lista como açúcar, tá? Ou seja, esse carboidrato que eu vejo aqui na minha tabela nutricional vai ser a soma do carboidrato, aqui no caso maltodextrina, com a lactose. Então, se eu não tenho essa informação que vocês observem aqui, ó, especificação da fisicoquímica, onde eu tenho desmembrado qual é o percentual de lactose, é um tiro no escuro, tá? É uma aproximação que a gente vai ter que fazer. Mas eu tendo essa informação, a minha vida fica muito mais fácil. Então, vamos lá. Se eu tenho, ó, carboidratos 15, tá? E esses 15 aqui vão vir de lactose e maltodextrina. Eu tenho 15 dividido por 30, eu vou ter 50%, certo? Então, 50% nesse caso seriam os carboidratos. Quanto daqui é carboidrato açúcar mesmo que eu vou colocar na minha tabela? Nesse caso, que eu sei que a lactose vai variar entre 42% e 46%, então eu sei que eu posso diminuir do percentual que seria 50%. Então, 50% é o carboidrato total. Se eu vario aqui entre 42 e 46 de lactose, eu vou colocar a média, que é o 44. Então, 50 menos 44 vai me restar 6% de açúcar mesmo, tá? Se eu não ter essa informação, paciência, eu vou ter que usar essa aproximação, vou ter que considerar que vai ser 44% de lactose, tá? É o máximo que a gente consegue de informação, é meio um tiro no escuro, mas é melhor que nada. Então, nesse caso, a gente já sabe que açúcar mesmo, 6%, né? Porque eu tô diminuindo 50% de carboidrato, né? Desse valor de lactose, que é 44%. Então, a gente vai usar 6%. Então, vamos lá. Isso vai variar muito, pessoal, de composto para composto. Tem composto que não vai ter um outro carboidrato adicionado, aí é direto lactose. Tem composto que vai ter, pode ter sacarose, pode ter maltodextrina, pode ter muitos açúcares, e aí dificulta um pouquinho. Então, aqui a gente sabe que é 6% é açúcar. Beleza. E gordura, né? Então, gorduras, né? Aqui a gente tem bastante informação. A gente pode pegar tanto aqui, que seriam os lipídios, né? Como a gente pode fazer dividindo. Eu vou fazer dividindo só para ficar mais claro, né? Então, gorduras totais, 7,8 dividido por 30. 7,8 dividido por 30. Então, tem 26%, né? E sólido não gorduroso do leite, quanto que eu vou ter? Então, vamos lá. Aqui, a gente já sabe, né, que vai ter no nosso percentual 44% é lactose, certo? Então, aqui a gente vai fazer separado. Ó, aqui eu já poderia fazer direto, porque eu tenho lactose e eu tenho proteína
proteína já aqui. Então, isso facilita muito a minha vida, né? Eu já sei que eu vou pegar a média daqui com a média daqui. Então, 44 mais 13, né? Eu poderia já pegar direto, o que vai me dar 57%, tá? Se não, eu posso fazer como pela tabela, né? Eu vou pegar proteína mais carboidrato, então eu vou pegar 3,6 mais 15, então, vamos lá. É igual a 3,6 mais 15 dividido por 30, certo? Iria me dizer que eu tenho 62%, mas eu sei que 6% aqui é açúcar, certo? Então, eu vou tirar esse 6%, que eu sei que é açúcar e que não é carboidrato, né? No caso aqui não é lactose e nem é proteína. Então, eu vou ter 56% de sólido não gorduroso do leite, entenderam? Então, basicamente é isso. Ah, se eu fosse fazer direto pela minha tabela aqui, eu iria somar, né? Aqui, no caso, seria 44 mais 13, né? É o que eu iria somar aqui para dar, ia me dar aí 56% também, né? 56% também, beleza? 57, né? Mais especificamente 57%. Então, a gente chega no mesmo, quase no mesmo valor, mas são formas diferentes de fazer. Como eu sei que nem sempre vocês têm essa especificação de fisicoquímica, então eu fiz em cima da tabela nutricional, e aí lembrando que se você não tem informação do percentual de lactose, a aproximação vai ser essa que eu falei para vocês, tá? Vocês considerem que 44% do hidrato ela vai ser lactose, né? Então, não tem muito o que fazer, mas basicamente seria isso, né? Então, 50%, que é o total, menos 44%, só 6% é açúcar adicionado. Pamela, isso é 100% verdade? Não, não é 100% verdade. Mas é a única informação que a gente consegue atribuir se a gente não tem a lactose em si separada, tá? Então, beleza? Quanto que seriam os sólidos totais? Nesse caso, né, eu vou somar diretamente tudo, né? Então, aqui eu teria este mais este mais este. 88% de sólidos totais. Então, temos o composto lácteo, que é um dos mais difíceis que a gente já viu aqui, né? Que a gente tem que pensar um pouquinho mais, mas também não é muito mais. Então, vamos para o nosso próximo, creme de leite. Esse creme de leite é o creme de leite nata, mais especificamente, né? Que tem um percentual de gordura aí mais elevado. Então, que tipo de informação a gente consegue extrair, né? Varia muito o creme de leite, a questão de percentual mesmo de carboidratos, alguns têm, né? Proteínas, gordura, varia muito em cima de cada marca. Nesse caso, basicamente, se a gente observar aqui, ó, a gente vai ter gordura só, né? Então, observem que a porção é para 15 gramas e eu tenho de gordura total 7,2. Então, vamos lá. 7,2 dividido por 15 vai me dar 48%. Então, eu tenho um creme de leite aqui, neste caso, com 48% de gordura. Não tem açúcar, não tem sólido não gorduroso leite. Na verdade, normalmente tem um pouco, tá? Mas às vezes é muito pequeno e nem é colocado na tabela. E aqui, sólido total, obviamente, vai ser o percentual de gordura direto, 48%. Então, esse bem facinho, né, pessoal? Sem nenhum problema. Então, digamos que você observasse que tem carboidrato ali, né, no creme de leite. Gente, creme de leite normalmente não tem adição de açúcar, tá? Mas observem na lista de ingredientes se tem adição de algum açúcar extra, senão vai ser única e exclusivamente lactose, né? Então entra direto pro sólido não gorduroso do leite e não açúcar em si, tá? Então vamos pro nosso próximo item de exemplo, que vai ser a manteiga. Então, manteiga, observem aqui, ó, eu tenho por uma porção de 10 gramas, onde eu não vou ter carboidrato nem proteína, né, porque é muito pequena a quantidade, então pode aproximar por 0, né, e gordura total 8,3. Então, se eu tenho 8,3 em cima de 10, eu tenho 83%, né. Então, a gente vai colocar lá na nossa tabela, manteiga, 83%. Varia entre 83, 85, 86, depende da marca. Mas basicamente é isso. Então, não tem açúcar, não tem sólido não gorduroso, direto sólido total é a quantidade de gordura. Nosso próximo item, gordura de palma, tá? Então, gordura de palma, vamos fazer
basicamente a mesma conta também. Aqui a gente sabe que gordura de palma, gordura vegetal hidrogenada, normalmente ela é quase 100% ou 100% gordura. E é o que a gente observa aqui, ó. Nós temos uma porção de 10 gramas, onde gorduras totais vão ser 10 gramas, ou seja, 100% é gordura, tá? Então, vamos lá. Gordura de palma. Então, 100% gordura, não tem açúcar, não tem sólido, 100% gordura. Bem fácil também fazer nesse caso da gordura. O nosso próximo item a gente tem que prestar um pouco mais de atenção também, que é a gordura em pó. Então, gordura vegetal em pó, né, gordura de palma em pó, esse tipo de gordura não vai ter só gordura ali, ele não é 100% igual a gordura de palma em pasta. Por quê? Por ser pó, por tentar ser feito algo de ser mais facilmente dispersível, de misturar mais fácil, são adicionados de um fluido dispersante ali, um sólido dispersante, que normalmente é algo vindo de açúcar, então pode ser glicose, pode ser sacarose, pode ser maltodextrina. Vai trazer normalmente emulsificantes, então monodiglicerido de ácido graxo, algum estabilizante, como citrato de sódio, como a gente pode ver ali. Algumas vezes tem proteínas adicionadas, proteínas lácteas, então tem que ficar um pouquinho, tem que ter um pouquinho mais de cuidado para extrair esses dados, tá? Porque, de novo, né, a gente tem que conseguir diferenciar e entender que não vai ser 100% gordura. A gente sempre tem que ler a lista de ingredientes para entender como extrair a informação da tabela nutricional e não olhar direto na tabela, tá? Porque às vezes pode confundir um pouquinho a gente. Então, nesse caso, né, da gordura vegetal em pó, né, eu tenho que os carboidratos, nesse caso, né, observem ali, se eu tenho gordura vegetal em pó, né? Então essa gordura é óleo de palma, tem ali, ó, xarope de glicose, então xarope de glicose vai sim entrar como carboidrato, açúcar na nossa tabela. Proteína láctea, né? Então tem um sólido não gorduroso do leite aqui, observem que eu tenho, não é um produto exclusivamente lácteo, mas tem um sólido não gorduroso. E eu tenho emulsificantes, né? E estabilizantes ali que não vão entrar na nossa conta diretamente. Então, vamos lá. A nossa tabela nutricional para 100 gramas. Legal, já ajuda bastante a gente, né? Então, vamos para o primeiro. 20 gramas nesse caso, né? Então, 20% é carboidrato e a gente viu que é xarope de glicose, ou seja, vai entrar na nossa lista ali, na nossa tabela como açúcar, né? Então, gordura em pó, 20% é açúcar. Quanto, então, de fato é gordura na gordura em pó? Gorduras totais, 75%, tá? Então, só 75% é realmente gordura. Observem que tem uma grande diferença para gordura de palma em pasta, mas é que dependendo do caso, a gordura em pó facilita. Por exemplo, se você quiser fazer algo, por exemplo, um sorvete de cacau, algo assim, onde você não aquece a calda, a gordura em pó te ajuda muito, né? Porque ela se dispersa mais facilmente, justamente por ter os emulsificantes dentro dela, né, ali na sua composição, vão ajudar, né, a misturar de uma maneira mais fácil, mais rápida também, e ela é mais indicada nesse caso onde não tem aquecimento de calda, né. Então, para sólido não gorduroso de leite, vai entrar, porque a gente viu que tem proteína láctea aqui. Se fosse uma outra proteína que não láctea, não entraria na nossa conta, mas nesse caso, entra proteína láctea. Então, eu tenho aqui 3 gramas, né? 3%, porque tá para 100, vai ser proteína láctea. Então, os nossos sólidos totais vão ser a soma de gordura, açúcar, sólido não gorduroso do leite. Que nesse caso aqui, vão me dar 20, 70, 80, 88% de sólidos totais. Opa, desculpa, 98%, né? Eu somei aqui 75 com 20, que vai me dar 95, com mais 3, 98% é sólido total. Então, bem simples também a parte de gordura em pó, tá? Agora, a gente vai para uns outros tipos de ingredientes que o pessoal pergunta bastante, que às vezes causa confusão, especialmente na parte de carboidratos, que são frutas e sucos. Então, o pessoal às vezes tem bastante dificuldade ao perguntar, Pamela, como que você sabe, né, exatamente? Gente, fruta é mais complexo saber exatamente, porque você tem duas opções aqui. Ou você busca nas tabelas nutricionais da internet mesmo, tá? Ou você tem um refratômetro. Das duas formas, a gente vai ter aproximação. Então, a tabela nutricional em si que a gente pega na internet, a gente vai ter uma
média, né? Mas a gente sabe que dependendo, né, da onde essa fruta é plantada, né, do solo, enfim, de se foi mais seco aquele período ou não, né, que a sazonalidade, a questão climática influencia muito o percentual de açúcares em si, né, de composição em geral, mas muito de açúcar que tem naquela fruta. Então, isso a gente não tem como controlar e não tem como saber exatamente vendo a tabela nutricional. A nossa outra opção é ter um refratômetro, onde eu vou medir o grau Brix, que seriam sólidos solúveis totais ali, né, naquele fluido que eu tô medindo o grau Brix, tá? Só que ali não é único e exclusivamente açúcar também. Então, são sólidos solúveis totais. Então, ácidos que estejam na fruta também vão entrar. Fibras solúveis também vão entrar nessa conta. Então, também é uma aproximação. Das duas formas, é uma aproximação, mas quando se trata de frutas e sucos, é o que se tem, então não tem muita opção. A gente faz desse jeito mesmo, tá? Essa tabela é uma tabela de um abacaxi, peguei na internet, tá? O importante é sempre tentar buscar alguma tabela nutricional de fruta em que você tenha desmembrado o carboidrato entre tudo que o compõe, então fibras e açúcares. Porque se eu só pegasse carboidrato, o que eu iria fazer? Eu iria dizer que seria 13% o carboidrato, mas observem que eu tenho fibra aqui, 1,4, tá? E esse 1,4, tá, dessa fibra, ela também não vai entrar única e exclusivamente ali na questão de açúcar, né? A gente sabe que fibras não são açúcares aqui nesse caso, né? Não são açúcares adicionados ali ou açúcares inerentes da fruta, não entram porque eles não vão dar dulçor pra gente, então não nos interessa na nossa tabela de açúcar. E aí tinha mais aqui ingredientes, né, mas enfim, o que a gente vai usar? Apenas açúcar em si, tá? Então nesse caso eu tenho para 100 gramas, eu vou ter 10% de açúcar. Então vamos colocar na nossa tabela aqui, abacaxi, fruta, gordura, né? Às vezes algumas frutas têm, tá muito pouquinho, ou no caso de um abacate, por exemplo, é super representativo, né? Coco às vezes também é representativo, então é importante colocar a gordura, né? Mas nesse caso a gente vai ver aqui, por exemplo, gordura que é 0,1, então eu nem precisa colocar, não tem problema, tá? A gente coloca 0 mesmo aqui. Açúcar a gente viu que é 10%, sólido não gorduroso do leite não vai ter, porque não é lácteo, então não tem. Sólido total, basicamente eu vou somar, aí nesse caso, né, algumas podem ter um pouquinho de proteína, e aí a gente soma, tá? Vão ser sempre, né, gorduras, açúcares e proteínas que a gente vai colocar em sólido total, tá? Se a gente tem um produto único exclusivamente lácteo, aí a gente soma gordura, açúcar e sólido não gorduroso do leite, porque a gente sabe que as proteínas ali, elas vão estar inseridas nessa coluna de sólido não gorduroso do leite. Então aqui, por exemplo, a proteína tem 0,5. E aqui, aí sim, sólido total, vai entrar os 13 aqui de carboidratos, tá, pessoal? Então, vai ser 13 mais 0,5, né? 13,5, porque eu também não vou considerar esse 0,1 aqui, né? 13,5, 13,6. 13,5, eu vou colocar aqui. Entenderam, né? Então, se a gente só pegasse aqui, a gente só ia colocar 10%. Não é verdade que a gente viu que tem outros carboidratos que são as fibras, então é importante a gente também adicionar elas como sólidos totais, né? E aí algumas frutas têm proteínas, algumas frutas têm gorduras mesmo, e aí a gente vai adicionar daí aqui na parte de gordura, né? No caso do abacate, por exemplo. Então temos essas duas opções, né? Ou a gente tem um refratômetro, que a gente vai medir grau Brix e vai colocar, assumir como se fosse açúcar. É uma aproximação, não é 100% verdade, mas é uma aproximação. Ou a gente pega a tabela nutricional na internet. De preferência, sempre desmembrando esse carboidrato entre açúcar mesmo e fibras ou outras coisas que podem ter ali, mas normalmente vão ser fibras e açúcares, tá? Certo, pessoal? Então aqui a gente viu nesse vídeo um exemplo, né? Um pequeno exemplo de cada um dos ingredientes que a gente normalmente mais utiliza, tá? Então, para tentar ficar um pouquinho mais claro como extrair esses dados, prestem sempre muita atenção quando você tem algo misturado, então algo lácteo com algo não lácteo, né? Como a gente viu ali na questão do composto lácteo, que dificulta um pouquinho mais a gente entender, tá? E também na questão de frutas, né? Fiquem atentos também, frutas, sucos, enfim. Sucos, posso usar grau Brix, né? Se você não tiver outra informação, sim. Se você tiver tabela nutricional, você tem carboidrato ali. Nem sempre você sabe o que tem também fibra, mas use mais a questão de carboidrato, né? Se você tem carboidrato Brix, prefiro usar o carboidrato da tabela, porque o Brix, ele também vão ser ácidos dissolvidos, né? Que vão estar ali também e outras fibras.
Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de como extrair os parâmetros da tabela nutricional para usar no balanceamento de cálculos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que aí toda semana, quando tem vídeo novo, você vai ficar sabendo. Além aqui do YouTube, nós temos também as páginas nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Desvendando Sorvete. Se você ainda não segue a gente, comece a seguir a gente lá também. Então, até semana que vem. Tchau, tchau!